Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos a este momento de reflexão da Palavra de Deus. Hoje, dia 9 de junho, terça-feira da 10ª semana do Tempo Comum. A liturgia da Palavra nos apresenta como Evangelho do dia Mateus, capítulo 5, versículos 13 a 16. A passagem se insere no início do Sermão da Montanha, o primeiro dos grandes discursos de Jesus ao longo do Evangelho segundo Mateus, e vem logo depois do discurso das bem-aventuranças, que apresenta um retrato fidelíssimo de Jesus e, consequentemente, o perfil do seu autêntico discípulo. Todo o Sermão da Montanha pode ser considerado como um comentário ou uma explanação à primeira das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres no espírito, porque deles já é o reino dos céus. A pobreza no espírito alude à atitude da pessoa em relação a Deus, ao próximo e às coisas do mundo, como um reflexo de um coração que foi purificado e pacificado por Deus. A soma das bem-aventuranças seguintes resulta na cifra 7, indicativa de uma perfeição, e pode servir-lhes de título aquilo que se lê no capítulo 48 no versículo 48 do mesmo capítulo 5. Sede, pois, perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. O conjunto dessas 7 bem-aventuranças encerra as principais qualidades dos pobres no espírito. Choram com os que choram, são mansos num mundo de violentos, têm fome e sede da prática da vontade de Deus, que se traduz pelo termo justiça nas Sagradas Escrituras, são misericordiosos, puros no coração, operadores da paz e, como consequência disso, sofrem as perseguições mundanas. Assim, então, os discípulos de Jesus se tornam o sal da terra e a luz do mundo. Jesus não está dizendo que as atitudes ou as palavras dos seus discípulos são sal e luz, mas que os seus próprios discípulos são o sal e a luz. Note-se também que ele insiste sobre a ideia do coletivo. Esse vós, ao qual ele faz referência, reflete a comunidade, a eclesialidade da vivência da fé, dos seus ensinamentos. Trata-se, portanto, dessa cidade que, posta sobre o monte, não pode se esconder. Sozinho e isolado, o indivíduo permanece insípido e opaco. No seio de uma comunidade, ele transmite luz e adquire sabor. Além disso, o sal é matéria sólida, palpável, ao passo que a luz é pura energia intangível. Isso, porém, não põe ambos os elementos numa relação de contradição, mas de complementaridade. A comunidade cristã é chamada a ser instrumento de transformação do mundo, tanto a nível material quanto imaterial. Não condiz, portanto, com o Evangelho do Reino uma prática religiosa enclausurada em uma espiritualidade que pretere os necessitados, os irmãos mais pequeninos de Jesus, como ele define os necessitados no capítulo 25, versículo 40. Também não estão em conformidade com esse mesmo Evangelho aqueles que o reduzem à mera luta de classe, tantas vezes desprovida do aspecto transcendente. Também o sal e a luz são elementos detectáveis, respectivamente, pelos sentidos do paladar e da visão. A comunidade cristã é sal e luz quando possui o sabor e o brilho das bem-aventuranças. Os discípulos que vivem à maneira do mundo, não segundo os ensinamentos do Mestre, são como o sal insosso arremessado através da janela e pisado pelos transeuntes. Eles se misturam com o que é deste mundo até desaparecer como o sal inútil
que desaparece no pó da terra. A luz que irradia da comunidade cristã é para todos os seres humanos. Por isso, essa mesma comunidade não pode se encerrar em um ambiente restrito, de uma falsa segurança. Ao final, Jesus chama a atenção para algo de grande importância. A comunidade cristã vive os seus ensinamentos não com o intuito de autopromoção, mas com o objetivo de conduzir as pessoas a Deus. Assim diz Jesus: a vossa luz brilhe diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Um forte abraço para todos.